Quase que o homem vai embora, Caixa. O Hulk fez 3 gols pela primeira vez com a camisa do Galo. É o seu voto também ou você tem outra menção, hein, Caixa? Não, eu discordo do Cláudio, não pode esquecer o homem não, tem que lembrar, porque senão passa 3, 4 anos, traz ele de novo. É, isso aí. Lógico que não. Mas joga muito, tal do Hulk. É o super-herói, hein, Caixa? Eu tava dizendo, né? Janeiro, tava aqui no Rádio Esportes, dizendo, vai embora. São Paulo não quer o homem, não quer, fazendo pirraça. O último jogo tirou ele depois de assistência e tudo. O homem à vontade, querendo, com fome, é diferente, hein, Caixa? Ô Thiago Reis, eu quero começar elogiando o Lucas Gonçalves. Eu quero começar elogiando o Lucas Gonçalves, que o Panzi me disse fora do ar, gosta do trabalho dele também, porque ele fez o simples, cara. Ele fez o simples, tá grande parte, a maioria dos atleticanos pedindo que o Scarpa não pode ficar fora do time. Todo mundo querendo ver Cassierra, que chegou aí com fama de artilheiro, fez um gol, deu outra bola na trave, o Hulk jogando feliz, fez 3 gols, tá, em que pese que o Itabirito tá mal, é um time que ofereceu pouca resistência, mas o Scarpa entra de novo, faz gol, o time joga com vontade, o Dudu jogando com vontade, às vezes tem que fazer o simples. Então, o Lucas Gonçalves fez, que treinou e que escalou o Atlético hoje, que fez as substituições, com o Minda entrando, com o Cassierra entrando e fazendo gols. Eu desejo, nesse sábado de carnaval, que o Atlético ainda tá em tempo, né? Estamos no começo, aí no meio de fevereiro, de fazer um grande ano. Tomara que a diretoria acerte na contratação do treinador, né? Tomara que o treinador que chegar tenha também aí a ajuda do Lucas Gonçalves para montagem desse time, porque o Atlético vai jogar bola. Principalmente tem Hulk, né? Que estava tendo dificuldades dentro do grupo, na verdade, com o treinador que estava aqui, e não estava rendendo talvez tudo que podia, né? Teve o último jogo contra o Remo, que ele estava indo muito bem, tá voltando com a bola pro meio do campo, tiraram o Hulk e aquilo fez muito mal para o Atlético, que por pouco não perde para o Remo. Mas a bola tem que seguir para frente, a vida anda para frente. Então tomara que o Atlético tenha assim uma grande arrancada pós-carnaval, que chegue um treinador competente que possa ajudar o time, sem briga, sem birra, sem pirraça. E que ajude esses jogadores, né? A gente sabe da importância de um treinador de futebol e eu espero que o próximo treinador não atrapalhe. Pelo contrário, ajude o Atlético, e hoje está todo mundo de parabéns, uma vitória muito legal e o Galo classificado. Carnaval mais light, né, Caixa? Tá doido, a gente não aguenta, você sai na rua, todo mundo, Kátia, pelo amor de Deus, Kátia, pelo amor de Deus, Kátia, gente, e o tal do, fala com fulano, fala com ciclano, fala com outro, gente, eu falo muito na rádio, aqui no ar, né, Tiagão, fora daqui, eu comento e converso com a torcida, e a gente, obviamente, tem muito de torcedor também, além, obviamente, do nosso profissionalismo, né, da nossa narração aqui, mas a gente é torcida também, né? Você hoje tá liberado, Caixa, para aquele latão de carnaval também, viu, Mário? Ô, Thiago Reis, é hoje que eu só volto amanhã. Edu Panzi, uma vitória do Atlético com muita coisa a ser dita, não só pelo placar maiúsculo, pelo hat-trick do Hulk. Aí vão dizer, mas também, né, contra o Itabirito, Edu, mas contra o Norte não perdeu o jogo porque tava aquele impedimentozinho no final do jogo. Outros jogos, Betim, enfim, outros jogos do campeonato, o Atlético, né? Galo não ganhou do time rebaixado do Campeonato Mineiro dentro da Arena MRV. Hoje me parecia um time bem mais leve, Edu Panzi. Pois é, Thiago, é um time mais leve e um time mais eficaz, né? O Atlético foi eficaz no jogo. Se contra o Tombense criou 25 vezes e não fez gol nenhuma, hoje foram 16 finalizações, 8 gols, né? Aliás, 7 gols, foram 8 no alvo e 7 gols. Sabe qual palavra resume o que a gente viu aqui hoje em Nova Lima, Thiago Reis?
Contundência. Olha ela aí, Thiago. Contundência, cara. O ataque do Atlético teve contundência hoje. Criou 16 finalizações, 8 na direção do gol e 7 gols. Teve gol de falta, teve gol de pênalti, teve gol de tudo quanto é jeito. O Atlético foi eficaz na partida. Tem muita coisa que explica. É claro que a fragilidade do adversário, ok, mas aí é isso que você falou agora. E os outros adversários? Tão frágeis quanto o Itabirito, uns mais, uns menos, e que o Atlético não conseguiu ter essa eficácia e essa contundência ofensiva que teve hoje em Nova Lima. Mas teve mudança de desenho tático também, com uma dupla de volantes, Alan Franco e Maicon, com uma dupla de meias, o Vitor Hugo e o Scarpa. O Vitor Hugo era meia direita, era um 4-4-2 com um quadrado no meio, apenas um ponta, o Dudu, ponta esquerda, e o Hulk, centroavante, com a liberdade para cair pela direita, pelo centro, encostar no Dudu pela esquerda. Então foi um Atlético diferente, fazendo uma saída com 4 mais 2 jogadores. O desenho tático foi diferente do Atlético. E isso também influenciou no bom jogo, no bom rendimento. O gol cedo também ele muda o cenário da partida. Com 16 minutos estava 1-0. Quando você pega um time fechado, um adversário, e demora 40 minutos, um tempo inteiro para marcar gol, a ansiedade toma conta e o jogo vai ficando mais complicado. Então são várias coisas que juntas fizeram com que o Atlético construísse uma goleada histórica, um 7-2, com o Hulk fazendo história com esse hat-trick. 3 gols no jogo, pela primeira vez desde que chegou ao Atlético, teve golaço de falta, gol de pênalti e outros pontos, Thiago, além da contundência do ataque do Atlético, chamam a atenção. Como, por exemplo, se o Sampaoli, por exemplo, desligaram o refletor. Se o Sampaoli, por exemplo, pegar amanhã o jornal e for ver como foi o jogo em Nova Lima, ele vai falar, opa, 7, teve contundência no ataque. O Natanael deu uma assistência, ele jogou, deu assistência. Caramba, o Scarpa jogou, deu assistência e fez um gol. O Hulk fez 3 gols, caramba. Cassierra, ele entrou, marcou gol, meteu bola na trave. O Alonso não jogou, foi o Vitor Hugo. Pô, então foram muitas as alterações daquele Atlético do Sampaoli para esse do Lucas Gonçalves. Mudou? O Atlético tá jogando demais? Vai ser campeão de tudo? Não. Mas é uma mudança que chama atenção de postura, de rendimento, de desempenho, de eficácia, uma mudança individual de alguns atletas que entregaram mais. Mas eu vou repetir, Thiago, foi apenas um jogo. O recorte, ele é muito pequeno. É claro que as comparações são inevitáveis, as brincadeiras com o que dizia o Sampaoli, como era o jogo do Atlético com o Sampaoli, como foi o do Lucas Gonçalves, isso tudo faz parte da análise, isso tudo faz parte do futebol, mas eu acho que os 7-2 foram construídos muito mais pela mudança de postura, por uma mudança pontual tática, mas principalmente pela contundência ofensiva, pela eficácia. O Atlético construiu menos do que em outros jogos, mas foi mais eficaz e acabou fazendo uma goleada histórica e está na semifinal do Campeonato Estadual. Para enfrentar o América, o Atlético enfrentando o Coelhão na semifinal do Campeonato Mineiro. Sempre fica aquela pergunta, né? Como é que vai se comportar o grupo na saída de um treinador? Mas vai dar aquela sacudida no vestiário. E a gente percebeu, né, que não só pela escalação, pela mudança do esquema tático, o Lucas Gonçalves falou na entrevista coletiva, mérito dos jogadores, sim, porque eles estão lá dentro, eles que decidem, mas também tem um papel importante o treinador que não avacalha, que não atrapalha, que põe os melhores para jogar, né, que dá segurança de colocar cada um no seu lugar, monta um esquema que protege o sistema defensivo, monta uma linha de defesa que protege o goleiro, bota 2 volantes para jogarem, dá liberdade para os meias. No caso do Scarpa hoje, mais um pouquinho, quase pela esquerda ali por dentro, mas fazendo, como disse o próprio Scarpa, uma liberdade para se movimentar ali pelo lado esquerdo. O Vitor Hugo lá pela direita, os laterais marcando, fazendo o seu primeiro papel, mas também saindo para apoiar. O Natanael fez cruzamento, deu assistência pro gol do Vitor Hugo. Pô, quanto tempo você não vê o Natanael fazer uma jogada de linha de fundo, cara? Vou ser sincero pra você, eu não tô me lembrando de nenhuma. Esse ano, não. Então,
né? Então o Lucas, apesar do pouco tempo para trabalhar, mas está lá dentro, conhece, sabe das características dos jogadores. Como disse o Scarpa, não vai balizar muita coisa, não. O objetivo foi conquistado, venceu e se classificou, e agora tem um clássico pela frente. Mas daqui a pouquinho vai chegar um treinador, o Atlético deve acelerar nas próximas horas aí, até a semana que vem já deve ter um treinador, mas a gente já imagina um time para sequência da temporada. Você já consegue imaginar um time para sequência da temporada, um time jogando com o Scarpa em campo, com o Dudu, com os dois laterais, com 2 zagueiros. O Lianco já voltou a fazer corridas aí na Cidade do Galo, daqui a pouco vai estar à disposição também, vai estar disponível. Um volante que ainda é uma aposta do Atlético, não é um jogador que vai chegar e que todo mundo vai dizer, olha, esse resolve. Talvez possa até resolver, pode chegar, botar a camisa, não pesar e de repente ser o jogador da posição. E também vem numa condição, né, muito boa, o Atlético está conseguindo jogador por empréstimo, com a opção de compra lá no final do empréstimo, de repente não vai gastar um dinheiro agora, de repente, não é esse jogador, né, vai lá e busca outro, mas e ainda sobra uma verba para investir naquele zagueiro que está precisando, ou no próprio atacante. Se fala no Luiz Araújo do Flamengo, pouco provável, eu também duvido que o Flamengo vá liberar esse jogador para o Atlético, até porque os valores que falam 9 milhões de euros é dinheiro demais, não acredito que o Atlético faça esse investimento, mas é um grande jogador, se vier vai ajudar muito. Então, excelente classificação, né, um 7-1, um 7-2, na verdade, ele é meio mentiroso, né? Vamos falar a verdade, ele é meio mentiroso, porque time do Atlético é superior ao time do Itabirito, mas as coisas foram acontecendo ali de uma forma que era quase inacreditável. Acho que depois do segundo, terceiro gol, acho que o time do Itabirito, pensando em não cair, já estava naquela de, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E eu acho que sentiu muito, pesou muito o fato do Itabirito preocupado com o rebaixamento, se desestabilizou muito em campo. Acho que o Atlético venceria o jogo, sim, mas o 7 eu acho que é muito em função da condição emocional do adversário, sabe? O Itabirito é muito fraco, né, Gibas? Muito fraco. E quando começa a tomar 2, 3, já pensa, meu Deus, caí, né? E aí tem que Você sair... vê a festa que os caras fizeram depois de tomar 7, cara. Cara, perguntar pra você e pro Cabido. Até porque, pra ter 2 pontos de vista diferente aí, porque eu acho que isso é uma questão que pauta muito o torcedor agora. O Atlético tem a oportunidade de conquistar o hepta do Campeonato Mineiro. Confirmar um domínio no Campeonato Estadual, que querendo ou não, a gente fala, não vale tanta coisa, mas serve pra derrubar técnico. Opa! Serve pra, no final do ano, dirigente vir e falar, conquistamos um título esse ano. É o Campeonato Estadual, mas é um título. E também serve pra uma cidade como Belo Horizonte, que tem 2 grandes clubes, pra dar uma respirada, uma tranquilidade, porque sempre tem uma comparação de um com o outro. O que é mais importante? O Atlético confirmar esse heptacampeonato, esse domínio no Campeonato Estadual, ou o Cruzeiro voltar a conquistar um título estadual que não conquista há muito tempo? Qual título seria mais importante, teria um peso maior para cada clube? Bom, depende para quem você pergunta. Não, eu particularmente acho que a pressão do Cruzeiro não ser campeão há 6 anos do Campeonato Estadual é gigantesca. É muito grande. É que o hepta também grande. é inédito, né? Marca história, é inédito, mas você perde. Seria, né? Será, né? Se for. Então, você ganha o heptacampeonato ou você perde o heptacampeonato, você olha pra trás, pô, ganhei 6 seguidas. Sabe? Eu acho que esse é o peso, essa é a diferença do peso. Você perde, mas você olha pra trás e fala, pô, mas eu ganhei 6 seguidas, em algum momento eu ia perder. O negócio é que quando rolar a bola na final, Atlético e Cruzeiro estiverem lá disputando, meu amigo, é o que eu disse, pergunta pra quem você... Depende, né? O torcedor do Atlético e o torcedor do Cruzeiro querem muito esse título. Não adianta falar, não quer muito, não dá pra você dizer, o torcedor do Atlético porque ganhou 6 não tá nem aí. Tá louco, tá louco. Se for pra final, até tem um clássico, né? Temos que entender que o América é um grande também, não vive um grande momento, mas hoje venceu, se classificou e vai enfrentar o Atlético. Então tem que ter muito cuidado e se for a final Atlético e Cruzeiro... Aí ganha outro peso. Né? Aí vale mais do que o título, né? Aí eu cara, até falo isso no 98 Esportes. O clássico vale mais do que o estadual. A final tem que ser isso. Pra mim, a final tem que ser Atlético e Cruzeiro. Eu, com todo respeito ao América, mas já tem
um tempo, né? E final única, né, cara? E tomara Nossa que Senhora. consigam fazer um estádio dividido, né? É, Tomara não, que a FMF não, consiga fazer tem isso que no ser, Mineirão, né? A com a ideia é torcida Não, mas dividida, isso, igualmente. É isso que vai acontecer. Mas- Se mas for de- pro Cruzeiro e mas- Atlético, sim. Mas será que a polícia dessa vez vai aprovar? Não, já tá aprovado, isso já tá certo. Então ótimo. Fala massa, finalizando mais um vídeo aqui de pós-jogo pra vocês. Deixa o like, não esqueça. Pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, não se inscreveu, tá bom? Esse canal traz notícias todos os dias pra vocês ficarem sempre bem informados pós-jogo. Então não perca tempo, venha fazer parte da massa se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação, que é muito importante pra toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados, tá bom? Fiquem à vontade também para deixar a opinião de vocês aí de tudo que foi passado aí no vídeo, no pós-jogo, em relação a tudo, no espaço de comentário do canal. É muito importante a participação de vocês. Quem puder deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? Isso também ajuda demais o canal a continuar crescendo. Muito obrigado mais uma vez a todos. Tamo junto, vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!